Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, eu tirei alguns dias de folga para estar sozinho e com o Senhor, eu e o Senhor. Não foi um tempo com a família. Foi, na verdade, um conselho da minha esposa que eu saísse, porque tenho estado envolvido com tantas coisas aqui na igreja, e também com meu querido filho, gastando tempo com ele na minha casa. E no trabalho tem sempre muita coisa para fazer, investir tempo com os meus líderes. Já tem um ano que eu não tenho tirado férias. Já tem um ano. Minha filha e minha esposa saem de férias e eu fico em casa. Por isso ela disse que era melhor eu sair e graças a Deus eu escutei a ela. Porque o meu tempo com o Senhor foi extraordinário. Foi frutífero. Fui muito abençoado. Eu e o Senhor. Não vou dizer para onde fui. Mas era um lugar muito bonito. Gastei um bom tempo com o Senhor. E quando eu voltei, eu já retornei. Alô, irmãos. Vocês estão bem? Quando voltei com uma forte confirmação do Senhor de que a revolução da graça que está acontecendo ao redor do mundo vem de Deus. Ele queria fortalecer a minha decisão de pregar mais do que nunca essa mensagem com todas as armas na mão. Glória a Deus. E daqui a pouco eu vou compartilhar com você algumas coisas que ele me mostrou, inclusive sobre a vida de Martinho Lutero. Veja, eu não sabia que Martinho Lutero, pai da Reforma, um grande homem de Deus, e Deus restaurou a verdade da justificação pela fé através de Martinho Lutero. Mas alguns dos seus ensinamentos eu não conhecia, até que resolvi estudar, e que grande reforço para o que Deus está fazendo no mundo hoje. Algumas coisas que Deus revelou para mim, Deus revelou também para ele. Por exemplo, Martinho Lutero, ele, como eu, cria em demasia na confissão dos pecados. Eu acreditava que se alguém não confessasse os pecados, não estaria em comunhão com Deus. E Deus não escutaria as orações. Por causa disso, eu me assegurava que tinha confessado todos os pecados. Refiro-me à minha vida como crente. Alguns ouviram meu testemunho. E eu confessava a descrença, eu confessava os meus medos até, eu confessava todo o mau pensamento. Se exagerasse um pouco, eu confessava ao Senhor. Minha vida era cheia de medo, de estar fora da comunhão, que eu confessava tudo. Até que eu quase fiquei louco, pensando que sempre existiam mais pecados para confessar. Eu não entendo essas pessoas que ensinam o quê? 1 João 9 para o crente, e a não ser que confesse os pecados a Deus, Deus não perdoa. Eu não entendo as pessoas que creem e ensinam isso, mas eu não os vejo confessando seus pecados o tempo todo. Eu acreditava tanto nisso e eu praticava de tal forma que eu ficava totalmente preso a isso e preocupado. Eu era introspectivo e deprimido. E Martinho Lutero também era assim. Martinho Lutero era um monge alemão e não existia sacrifício, não existia abnegação, não existia automutilação. Ele achava que nada era suficiente para agradar a Deus. É assim que ele se sentia. Ele dormia na neve para produzir sofrimento para ele mesmo, pensando que isso lhe daria mérito diante de Deus. Ele confessava os seus pecados para o padre. Ele ia ao padre e passava 6 horas confessando seus pecados. E quando saía, acreditava que tinha mais pecados para confessar. De tal forma que o padre para quem ele confessava, o padre da sua igreja disse para ele: Martinho, peque de verdade e depois volte para confessar.
Ele estava cansado das confissões e finalmente encontraram algo para ocupá-lo. Por ser introspectivo, lhe deram um trabalho, ele era um erudito, ele era um professor especializado nas línguas originais da Bíblia, grego, a língua do Novo Testamento, e hebraico, do Antigo, e lhe deram um trabalho de professor em um seminário. Foi ali que sua vida foi mudada, porque estudou o Novo Testamento no grego. Claro que eu sabia que o versículo que mudou a sua vida foi no livro de Romanos em grego, onde diz: o justo viverá da fé. Mas algo eu não sabia, descobri quando gastei esse tempo com o Senhor, que quando ele leu a palavra arrependimento, vocês sabem que eu tenho ensinado o arrependimento pela palavra grega metanoia. Arrependimento não é outra coisa senão mudança de mente. Arrependimento no grego é metanoia, mudar mente, mudança de mente. E Martinho Lutero ensinou isso para os seus alunos do seminário. Ele disse: vejam bem, eu li no grego, como diz a Bíblia de vocês, eles liam a Bíblia em latim, ok? E aqueles alunos, quando leram a parte que diz arrependimento, estava escrito pague penitência. Isso foi traduzido por Jerônimo, São Jerônimo. E eu creio que ele era um genuíno homem de Deus. Contudo, ele traduziu a palavra arrepender pela expressão pagar penitência. Arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente. Martinho Lutero disse: alunos, arrependimento em grego é metanoia. Significa mudança de mente. Não pagar penitência, que são obras. É mudança de mente. Eu não sabia que ele tinha recebido a mesma revelação. Aleluia. Amém. Ou melhor, ele teve a revelação. Eu vim depois. Essa era uma parte dos seus ensinamentos que eu não conhecia até esse retiro. E foi um forte amém dos céus para essa evolução da graça. Aprendi também outras coisas. Certa vez, Martinho Lutero estava em um castelo estudando, e isso foi depois que ele deixou sua atividade como um monge. Pregava com firmeza que somos justos não pelas obras, mas pela fé, naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele estava no hotel, ou melhor, no castelo, como cortesia de um duque que queria protegê-lo daqueles que queriam matá-lo. Ele estava nesse quarto e ele ouviu uma voz de acusação. Ele acreditava que o próprio diabo veio àquele quarto. Eu não me surpreendo, porque ele era o grande líder da reforma protestante. Ele disse que sentiu a presença de Satanás e uma voz que falou com ele. Essa parte eu desconhecia até esse retiro. E a voz disse para ele: quem você pensa que é? Quem você pensa que é para vir com todos esses ensinamentos que são contrários ao que os pais da igreja têm ensinado? Você pensa que é tão grande? E quando você é alguém que acredita que toda glória pertence a Deus e quer ser humilde, a força dessa acusação pode abater você. Você sabia que essa acusação foi a mesma que o diabo fez para mim? Quem pensa que é? Para falar desse jeito de 1 João 9, quando há anos se tem ensinado de outra forma esse texto. Quem você pensa que é? Eu me senti desse mesmo jeito, e Martinho Lutero também. A voz que o acusava dizia: quem você pensa que é? Ele gritou: eu também fiz isso. Ele disse: Martinho Lutero não é nada, Cristo é tudo. Eu disse também na minha luta pessoal, no passado eu disse: Joseph Prince não é nada. Amém? Foi a revelação de Deus. Amém? E seguimos a palavra, não seguimos os pais da igreja, seguimos a palavra de Deus. Não seguimos a tradição, seguimos a palavra de Deus. Se provar na palavra de Deus, eu acredito. E eu não sou contra a confissão de pecados, certo? Eventualmente você vai ter que enfrentar essa pergunta. Para aqueles que pensam como eu não tenho medo de enfrentar esse questionamento. Isso vai surgir quando você crê que foi perdoado por Deus através da morte de Jesus na cruz. Deus pegou os seus pecados e colocou sobre Cristo. Cristo sofreu pelos seus pecados, pagou a penalidade, morreu, foi sepultado e ressuscitou sem os seus pecados.
Jesus ressuscitou para a sua justificação, amém? E tudo que ele fez, fez por você e eu. Glória a Deus. Amém? Aí vem a pergunta. Se todos os pecados que estavam no futuro quando ele morreu, assim a ideia é que somos perdoados até a nossa conversão, não tem fundamento. Porque nossos pecados estavam no futuro quando ele morreu. Quando sabe que foi perdoado de uma vez por todas, essa pergunta vem eventualmente. O que você diz de 1 João 9? Confessar seus pecados para ser perdoado. O contrário de perdoado de uma vez por todas, ok? Assim, no decorrer dos anos, alguém veio com essa ideia, dizendo, fomos perdoados dos nossos pecados quando Cristo morreu, perdoados de todos os pecados, mas é perdão judicial. Mas quando pecamos, temos que confessar para sermos perdoados. Eu não sou contra a confissão de pecados. Na verdade, quando você está na presença de alguém que você confia, que sabe que ama você completamente e incondicionalmente, amém? Como o seu cônjuge, assim deveria ser seu casamento. Você pode ser franco, aberto e honesto na presença do seu cônjuge. Você não revela os seus segredos íntimos para um inimigo. Assim, quanto mais pregarmos o perdão pleno, o perdão completo, mais as pessoas vão querer confessar. Mas não confessam para serem perdoadas. Confessam por terem sido perdoadas. Mas se esquecerem de confessar, continuam perdoadas. Amém? Alguns dizem, é claro que somos perdoados uma vez por todas, passado, presente e futuro, mas isso é judicialmente. Mas, quando peca, tem que pedir perdão dos seus pecados para que tenha perdão familiar. Uau! Isso é muito dúbio. Sou perdoado ou não? Se você acredita nisso, sempre vai pensar que certamente tem pecados para serem confessados. Sempre que qualquer coisa depende de você, você não se sente seguro. Se depende de Cristo, aleluia, se sente seguro. Posso ter um amém, igreja? Nós somos criaturas que transformam todas as coisas em obras. Por exemplo, nós falamos, não existe nada entre nós e o nosso perdão em Cristo, exceto a fé. Temos que crer no que Cristo fez, certo? Mas ainda assim transformamos a fé em obras. Colocamos a fé entre nós e o sangue de Jesus. Por exemplo, cremos que o sangue de Jesus salva. O sangue de Cristo purifica. Somos justificados pelo seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? Mas temos que crer, certo? Mas falamos, eu não tenho fé suficiente no sangue. Eu gostaria de ter mais fé no sangue. Transformamos nossa fé em obras. Fazemos a fé algo que é uma barreira entre nós e o sangue de Cristo. Veja, a fé não é nada mais do que uma janela na sua casa. A janela não produz a luz. Também não cria o calor da luz do sol. Somente permite que a sua casa experimente o calor e a luz que já existem. Assim, pequena janela, grande fé, pequena fé, permitem mais luz e mais calor de entrarem. Nosso foco não pode estar na janela, temos que usufruir o calor e usar a luz. Posso ter um amém? Mas nós transformamos a nossa fé em obras. Escute o que eu vou dizer agora. O sangue de Jesus salva. Somente o sangue de Jesus pode purificar. Somente o sangue pode salvar. Amém? Mas dizemos que a fé é no sangue que salva. Não é isso. É o sangue de Jesus que salva. Mas, quando cremos que é o sangue de Jesus que nos salva, na perspectiva de Deus, Deus diz ela tem fé no sangue. Mas, quanto a nós, é o sangue que salva. Não nos compete dizer é nossa fé no sangue. Temos que dizer o sangue de Jesus salva. E salva totalmente. Quando falamos isso, Deus diz, isso é fé no sangue. Mas não temos que dizer, tenho fé no sangue. Temos que dizer, o sangue salva. Quando falamos, o sangue salva, Deus diz, isso é fé no sangue. Entendeu?
Nós temos a propensão de colocar algo entre nós e as bênçãos de Deus. É o sangue que salva, é o sangue que cura. Amém? Recentemente Deus começou a falar comigo a respeito de cura de forma muito forte. E eu comecei a estudar de novo a respeito da cura. E o Senhor falou comigo quando li esse versículo, que muitos conhecem muito bem. João escreveu em 3 João, versículo 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu estava lendo esse versículo, e me ocorreu que João orou por nós. Foi escrito para um crente. Ele diz, oro para que tudo lhe corra bem e tenha boa saúde. Ele orou para que você tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Quer dizer, a alma já estava bem. A gente tem a ideia que se o nosso interior está bem, o nosso exterior vai estar ótimo. Mas, de acordo com João, devemos orar para que o nosso exterior se alinhe com o nosso interior. Quantos conhecem pessoas que estão no leito de enfermidade, mas são crentes maravilhosos? São pessoas de caráter, moral ilibada. Amém? Suportam a dor em silêncio. São radiantes de alegria e oram por outros, mas estão doentes, no leito de enfermidade. Obviamente suas almas estão bem, mas seus corpos não. E João diz, oro para aqueles cujas almas estão bem, tenham saúde. Eu descobri que temos que orar para que isso aconteça. Oro para que tudo lhe corra bem e tenha boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Temos que orar para que aconteça. Não podemos dizer se tudo está bem com a nossa alma, nosso exterior vai estar bem, tudo vai dar certo. Não, nós vemos aqui que precisamos orar para que isso aconteça, mesmo sendo vontade de Deus. Orar é cooperar com Deus. Posso ter um amém, igreja? Tem pessoas que têm ideias malucas a respeito da cura e dizem, Deus pode curar qualquer pessoa, não precisa fé para crer assim. Alguns não são ateus, creem que Deus existe e dizem, Deus tem todo o poder quando Ele quer. Isso não é fé. Amém? Outras pessoas que dizem assim, creio que Deus cura a maior parte dos casos, mas às vezes Deus quer que as pessoas estejam enfermas. E dizem que Deus está ensinando uma lição. Muitos creem desse jeito. Em muitas denominações. Em muitos círculos cristãos pensam assim, Deus cura, cremos que Ele cura muitas pessoas, mas muitos têm que ficar enfermos, porque Deus está ensinando uma lição. Está os corrigindo, ou estão levando a sua própria cruz. Isso é verdade? Vejamos o que diz a Bíblia. A Bíblia diz claramente, de forma muito clara e enfática, que todos que vieram a Jesus foram curados. Eu disse, todos os que vieram a Jesus foram curados. Jesus podia ter deixado alguns exemplos de alguém para quem disse, não é minha vontade curar você. No seu caso existia um misterioso propósito, que você ainda não sabe. Ou para outro ele diria, meu pai está castigando você, é por isso que está doente. Esse pensamento é prevalente em alguns círculos cristãos. Eles dizem que alguns cristãos estão doentes porque Deus está os castigando. Se isso é verdade, você acredita de fato nisso? Seria um pecado se você está debaixo de castigo de Deus, doente por causa de um castigo de Deus, seria um pecado ir ao médico para sair do castigo. Certo? Se isso fosse verdade, todas as enfermeiras seriam instrumentos do diabo. Os médicos trabalhariam para o diabo e todos os hospitais seriam casas de rebelião. Mas é claro que não é assim. Não tem nenhum fundamento. Alguns creem que Deus está os castigando, mas vão ao médico para tentarem melhorar. Obviamente não acreditam nisso. Não tem absolutamente nenhum fundamento. Amém? E se você insistir nessa sequência lógica até o final, se
seguirmos essa lógica, dizem que Deus está ensinando uma lição, por isso estão doentes. Bem, se seguirmos esse raciocínio até o final, quando aprendessem a lição, deixariam de ficar doentes. Certo? Aprenda a lição e fique saudável. Mas não é assim, irmãos. Deus não nos corrige com doenças e enfermidades. Deus nos corrige, e às vezes é doloroso, mas sempre é com sua palavra. Ele pode permitir que alguém que você ama lhe corrija. Amém? É dolorido, mas é Deus que está promovendo. No próximo programa. Deus quer que você esteja bem, quer que esteja saudável, e se ainda não consegue ver os resultados manifestados, lute a boa batalha da fé, sabendo no seu coração que Deus quer que você esteja bem, Deus quer que você prospere, assim como sua alma prospera. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.